A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre tem o prazer de voltar a falar com um dos nossos comunicadores. Francisco Fabiano, além de comunicador, claro, é também escritor, dirige uma escola muito gabaritada aqui em Juazeiro do Norte, portanto já se firmou como educador e administrador, além de atuar até como pastor. Razão pela qual a sua experiência no nosso meio de comunicação já o credencia como um dos grandes radialistas dessa terra. E faltava a sua presença aqui. Algumas vezes ele foi convidado, mas outras obrigações o impedia. Aqui e acolá, o Vasco tentava o contato, nós tentávamos e não era possível. Hoje, enfim, ele está aqui, vai conversar conosco, vai falar sobre toda a sua projeção no rádio e nas outras atividades, até chegar ao estágio atual. Vai ser um prazer muito grande para nós e acreditamos para vocês também, telespectadores. Boa noite, Vasco. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, meu amigo Fabiano. Prazer tê-lo aqui. Luiz Carlos, certamente que nós já trouxemos outros comunicadores aqui, com identidade muito forte na região e na cidade de Juazeiro do Norte, e não poderíamos deixar de trazer o Fabiano, Francisco Fabiano, essa figura tão conhecida por todos nós, um amigo, cidadão de bem, grande comunicador, e que vai conversar conosco. A gente tem umas curiosidades para saber um pouco da sua trajetória, da sua vida, e ainda mais que ele escreveu um livro aí, até com um título que eu acho bem provocativo, né? Incomodando os acomodados, né, Luiz Carlos? Então, é muito bacana o título. É bacana o título. Então nós vamos conversar com ele, o nosso telespectador do Tribuna Livre vai ajudar a gente a fazer o programa, perguntando, sugerindo, questionando. Vamos falar sobre a sua vida, sobre a sua trajetória como comunicador, sobre a sua gestão em escola particular, enfim, vamos explorá-lo bastante aqui e será um grande programa, tenho certeza. O programa Tribuna Livre é sempre um presente do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza. Você já conhece o Gigante das Tintas, com matriz na rua São Pedro, em Juazeiro, e com filiais nas cidades do Crato, Brejo Santos, e também aqui em Juazeiro, na Avenida Castelo Branco, 2938A. Em 30 segundos estaremos começando o nosso debate. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafate. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Já vamos conversar saudando o nosso convidado, Francisco Fabiano. É um prazer enorme tê-lo aqui no Tribuna Livre. Boa noite. Muito boa noite, meu amigo Luiz Carlos. Boa noite, Dr. Vasques Landim, amigos de Juazeiro, da região do Cariri, que acompanham esse programa, que eu tenho acompanhado também diversas vezes os debates, as colocações que têm sido feitas por vocês. Estou muito tranquilo, à vontade e me sinto muito alegre de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho nessa noite. Muito bem, Fabiano. Fabiano, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória nas comunicações. Você é da família de comunicador, porque geralmente a grande maioria que veio aqui é descendente de comunicadores. O pai tinha uma amplificadora e ele começou com 8 anos lá mexendo. Essa é praticamente a história, né, Luiz Carlos? Nós trouxemos aqui a maioria, sim. Né, o João Hilário, o Vicel, uma grande maioria tem esses antecedentes. Você tem ou como foi que você ingressou na comunicação no rádio? Na verdade, não. Na minha família não é de comunicador, não conheço ninguém que tenha trabalhado no meio de comunicação. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira, e hoje eu tenho um irmão que trabalha na parte de comunicação, mas já foi muito mais pela minha influência também. De modo que eu comecei a trabalhar na Rádio Iracema, aqui em Juazeiro, eu tinha 15 anos de idade, e eu trabalhei na Rádio Iracema fazendo muitas coisas, né? Eu fiz cobranças na Rádio Iracema, eu fui técnico, operador de áudio,
trabalhei como setorista, não sei nem se chama mais dessa forma, mas na época era setorista do Icasa e do Guarani, e a área mesmo que eu gostava era a área policial, né? Na época, uma grande influência, o programa do Ronaldo Costa, o Ronda Policial, e eu comecei a fazer reportagens para Ronaldo Costa e produzir o programa dele. Até que um dia Ronaldo Costa saiu da Rádio Iracema e eu tinha 18 anos de idade quando assumi o programa na Rádio Iracema e fiquei lá na Rádio Iracema por 10, 12 anos, mais ou menos, fazendo programa policial. Aí depois do policial para o jornalismo propriamente dito, foi um salto. Sim, foi um salto e o programa policial ele ainda mora no meu coração. Eu fazia um programa, não apenas aquele programa policial, mas um programa mais polêmico, com a parte política, com o lado social. Eu fazia muitas campanhas para ajudar as pessoas. E foi um programa muito importante na Rádio Iracema e um pequeno período na Rádio Verde Vale AM. Mas eu já estava um pouco desmotivado por conta de outras aspirações que começaram a surgir no lado da educação. Comecei a me envolver mais com essa educação teológica e surgiu essa porta de fazer o jornalismo na Rádio Tempo. Foi quando eu mantive por um período os 2 programas, montei uma equipe e aí eu fui me envolvendo no programa jornalístico da Rádio Tempo, fui deixando o programa policial, de modo que eu deixei o programa policial no ano de 2001, tem 10 anos que eu deixei de fazer o programa. E desde 99 que nós temos o Jornal da Tempo, lá na Tempo FM, que é um programa mais diversificado. Meu caro Fabiano, ainda com relação à sua história das comunicações no jornalismo, geralmente o comunicador, o radialista, ele tem um ídolo, tem uma pessoa em que ele se inspirou, que ele admirava e que, de certa forma, motivou também para o ingresso nessa. Você tem alguma pessoa que você admira, assim, nas comunicações nacional, ou local, ou no estado do Ceará, que lhe motivou, lhe inspirou, você o admirava? Existe isso também na sua história? Sim, existe. Para não deixar de reconhecer, Vasques Landim, os talentos que nós temos aqui na nossa região, ainda hoje estou tendo o prazer de trabalhar com o Ronaldo Costa, que foi alguém que me deu a mão, né? Um grande amigo que eu não poderia deixar de citar, Daio Marques, foi o meu amigo no início dos primeiros passos. O saudoso Vilmar Lima foi o que abriu as portas da Rádio Iracema para que eu ali trabalhasse. Tenho um grande apreço, respeito por ele, pela família, através do Marco Valério. E assim, de modo, olhando para o campo nacional, tem um comunicador que eu admiro muito, que é o Afanásio Jazade, de São Paulo. Ele foi deputado, repórter policial, pela sua coragem, um homem destemido, de posições fortes, e a forma como ele fazia o seu programa, o impacto, a influência, isso marcou muito, e eu sou um grande admirador do Afanásio Jazade. Sem dúvida, foi um grande nome. Agora, essa atividade paralela, que nós seguimos carreiras parecidas, rádio e educação. Eu trabalhei 30 anos como professor. Você parece que não lecionou tanto, já foi mais para a direção, não é? Isso, exato. Bom, eu exerço hoje a função de diretor administrativo do Colégio Batista do Cariri. Estou lá desde julho de 2004 e é muito mais pela minha ligação com a Igreja Batista, né? Certo. O Colégio Batista, Luiz Carlos, ele é uma escola histórica no Cariri, tem aí quase 50 anos, completando esse ano de 2012. A primeira Igreja Batista está aqui em Juazeiro há 65 anos, este ano vai comemorar 65 anos, então, exatamente na data do aniversário de Juazeiro, 22 de julho, e o modo que a igreja encontrou de influenciar, de ajudar a comunidade, a sociedade, foi exatamente através da educação do Colégio Batista, que não é uma escola, que não é uma igreja, é uma escola, e de princípios cristãos, e que há uma liberdade, um respeito para com as pessoas das mais diversas crenças. Então, muito mais pela minha ligação com a Igreja Batista, surgiu a oportunidade de ajudar na parte administrativa. Eu nunca administrei nenhuma empresa, eu não tenho um curso de administração, e nessa oportunidade eu pude aprender muitas coisas. É uma escola para mim também. Eu não só presto o meu serviço, eu cresço, eu aprendo através do dia a dia do Colégio Batista. É um sacerdócio. Você está ali lidando com as famílias, você é professor, você entende muito bem, está lidando com famílias, com os pais, com os alunos, com professores. O dia a dia de uma escola é algo muito importante, de modo que o Colégio Batista ele tem uma participação na vida de pessoas
que passaram por lá, pessoas importantes de Juazeiro do Norte, que foram longe. Nós temos pessoas que foram exercer carreira no judiciário, carreira na política, no ramo empresarial. E só para citar um exemplo, hoje o reitor de uma das mais importantes universidades do Brasil, que é a Mackenzie de São Paulo, ele foi aluno do Colégio Batista do Cariri, o doutor Augusto Nicodemos. Seu pai trabalhou na Coelce, ele morou aqui em Juazeiro, é paraibano e foi aluno do Colégio Batista. Então, é uma contribuição que você dá que fica para sempre. São princípios, marcas. Nós trabalhamos lá com criancinhas desde os 2 anos de idade. E a gente tem todo um cuidado com esse trabalho. Por isso que eu disse que é um sacerdócio. Nós estamos cuidando de vida, estamos cuidando de alma, de coração, de princípios que vão marcar para sempre a vida daquelas pessoas. Vai do maternal ao ensino médio completo. Até o ensino médio, o 3º ano do ensino médio. Nós, graças a Deus, temos um bom número de alunos. O Colégio Batista está no coração de Juazeiro. É uma escola muito bem respeitada, graças a Deus. Nós não temos problema com crença religiosa. Para você ter uma ideia, 90% dos nossos alunos, eles são católicos. E os pais respeitam, procuram a escola exatamente por saber da disciplina. Não há conflito. Não, de forma nenhuma. Ninguém é constrangido a nada, né? Nós precisamos respeitar. É exatamente isso que nós tentamos moderar nas nossas matérias, disciplinas. Por exemplo, se a gente vamos lecionar história, nós temos pontos contraditórios. O evolucionismo, o criacionismo. O aluno precisa se deparar com as duas teorias e entender que não se trata de religião, de teorias que precisam ser abordadas e que ele vai se deparar com isso na faculdade e que a escola não pode omitir. Temos aulas de religião? Sim. O que é que a gente ensina? Bíblia. Então, Bíblia não tem partido, a Bíblia não pertence à Igreja Batista. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse tema está, inclusive, na nossa agenda. Nós devemos ter uma pauta aqui muito breve sobre o ensino religioso, porque é polêmico, essa questão é um tanto polêmica, o ensino religioso, cada um tem um pensamento diferenciado, e muito breve nós vamos fazer um programa com esse tema. Mas vamos voltar ao rádio, né? Vamos voltar à comunicação. Vamos. Você sabe, tanto quanto nós outros, de que o comunicador, ele é um formador de opinião. Ele fala para as mais diversificadas classes da sociedade. Você, como comunicador, que já tem uma trajetória aí de um bocado de anos no rádio da comunicação, o que você entende assim de cuidado, de importância para que o comunicador não se atropele nem atropele a sociedade? O que tu acha com essa tua experiência de vida no rádio, Fabiano? Olha, doutor Vasques, eu acho que nós perdemos um pouco com isso. Apesar dos que ainda são zelosos nessa parte, que entendem que quando você está usando um microfone diante de uma câmera, num microfone de uma rádio, você está falando para pessoas das mais diversas classes sociais, culturais, intelectuais, enfim. E você precisa ter todo um cuidado, porque a televisão está na sala da casa, da família. E eu acho que, de certa forma, há uma apelação muito grande por parte de alguns comunicadores, e eu acho que isso é desnecessário, não precisa esse apelo para conquistar audiência. Eu acho que nós perdemos, os princípios foram sendo jogados na lama, de modo que o comunicador esqueceu, alguns comunicadores se esqueceram, que ele forma opinião, influencia e causa impacto na comunidade. Nós esquecemos disso. Então, a disputa pela audiência, que é o que a gente assiste aí, é válido. A disputa pela audiência é válida. Mas com princípios éticos, né? Dentro da ética, da decência. Quer dizer que aquela apelação para a audiência, você não concorda com esse tipo? Não, de modo nenhum. Eu fiz programa policial, doutor Vasco, o senhor sabe muito bem, durante muitos anos, e algumas pessoas diziam que o programa era sensacionalista. Mas não é que seja sensacionalista ou que era sensacionalista. Primeiramente, as notícias, elas são sensacionais, né? Notícia policial, elas são sensacionais. Notícias políticas, polêmicas, elas são sensacionais. E no sentido de que, naturalmente, ela já impõe isso. Lógico, há uma exploração da miséria, da desgraça, infelizmente há. Mas a questão aqui é outra.
e essas críticas você precisa saber lidar com elas. Você falou aí de que o programa policial lhe inseriu no contexto do rádio e que você ainda tem aquela coisa, é agradecido a esse tipo de programa, e você falou no coração, que ele está no seu coração. Como é que você vê esse apelo dos programas policiais na televisão brasileira? É lamentável, porque eu acho que, ao mesmo tempo em que mostra a realidade dos fatos, mas ele também explora a desgraça da violência, e perdeu-se o limite de até onde aquilo é ético ser colocado e feito daquela forma, daquela maneira. Então, eu acho que é apelativo, eu acho que em alguns momentos perde o sentido da coisa, deixa de ser simplesmente o papel de comunicar. Não, estamos fazendo o nosso papel, passando a informação. Não é simplesmente isso, porque existem os limites da ética, do respeito, da família. Então, eu acho que isso é lamentável que tenha acontecido nos programas de TV. Bom, agora eu gostaria de ouvir uma opinião sua sobre o rádio de um modo geral, porque nós vivemos a fase áurea do rádio, que foi a década de 50, depois, aí o rádio era soberano, né? Depois disseram que a televisão poderia matar o rádio, não matou. Depois disseram que as rádios FM acabariam com as AM, também isso não aconteceu. Mas como é que você vê o rádio atualmente? Ainda é um veículo competitivo, eficiente, que chega a todos os locais e com capacidade? Eu sou apaixonado pelo rádio. Eu ainda considero o rádio o maior veículo de comunicação. Então, eu acho que o rádio nunca vai acabar. E escuto rádios à noite, Rádio Globo, eu procuro ouvir as rádios do nosso país, e principalmente logo nos meus primeiros passos eu fazia muito isso, a Rádio Sociedade de Salvador, uma rádio histórica, não é? E agora com a internet ficou fácil para a gente ouvir tudo que é rádio. Você pode ouvir qualquer rádio, né? Então, assim, eu acho primeiramente, Luiz, que a rádio, ela ainda é o maior veículo de comunicação. O rádio não vai se acabar. A rádio AM, agora, nós perdemos muito. Eu conversava antes com você. Eu acho que as administrações, elas falharam, o cuidado, as programações, o profissional adequado em cada tipo de programa. Quando você elabora uma programação, respeitando os horários da programação, o profissional certo para cada tipo de programa, uma linha padrão, como a Globo, por exemplo, tem. Quando a coisa é feita corretamente, não dá para lamentar da falta de sustentação comercial para o rádio. O problema é que a gente quer colher o fruto sem o trabalho e sem fazer a coisa correta. Isso é uma coisa que está no nosso coração, muitas vezes. Né? Às vezes os filhos, eles querem ter aquilo que os pais levaram anos para conquistar. Então, da mesma forma no rádio, eu acho que a coisa está sendo feita errada. O profissionalismo, Luiz, essa é a palavra. O profissionalismo, ele tem sido deixado de lado, e aí não dá para ter resultados positivos. Mas houve um fenômeno no rádio brasileiro que você, não sei se você já chegou a comentar em algum dos seus artigos, inclusive o Fabiano, eu quero lembrar que ele já escreveu também um livro, já é escritor. Você já tem aí a capa do livro do Fabiano para mostrar, meu caro Miguel? Vamos lá, mostrar aqui a capa do livro do Fabiano. Nós estivemos lá no dia do lançamento, muito concorrido, e não poderia deixar de ser, pelo prestígio que o Fabiano tem, está aí, como o Vasquez falou, incomodando os acomodados. Mas, Fabiano, vamos sair um pouquinho. Deixa eu concluir essa pergunta aqui. Há uns 6 anos atrás, quando eu lancei Surfando nas Ondas do Rádio, meu livro já fazia uma crítica violenta sobre o rádio, na questão da infiltração dos políticos que dominavam o Congresso e a facilidade de conseguir concessões para o rádio facilitou com que a maioria dos políticos conseguissem rádios pelo Brasil afora. Então o rádio passou dominado pelos políticos. Logo em seguida vieram os evangélicos, né, com redes evangélicas que conseguiram também um número razoável de estações, e no meu livro eu já faço essa crítica. O rádio praticamente caiu nas mãos dos políticos e dos evangélicos. É verdade. Isso pode ser positivo quanto negativo, né? 90% dos meios de comunicações do Brasil estão nas mãos dos políticos. Isso pode ser muito ruim, dependendo do tipo de influência que se tem na direção da informação, né? Quanto aos evangélicos, de um modo geral, os meios de comunicações, infelizmente, eu diria que infelizmente, eu sou evangélico,
mas é importante que as pessoas façam distinção entre evangélicos e evangélicos. Infelizmente, alguns dos nossos meios de comunicações caíram nas mãos de uma linha evangélica liberal, diferente, não tradicional e sem o mesmo compromisso com as escrituras que os evangélicos mais tradicionais têm. Certo. Então, isso também é muito ruim, porque a influência não é boa. E aquilo que é ensinado, às vezes, é distorcido do que nós pregamos e do que nós vivemos. O mercantilismo aí atrapalha muito. Certamente. Agora, Vaz, faz tua A colocação. minha é parecida com a sua, seu questionamento, porque eu queria colocar o seguinte, Fabiano, você saiu do policial, que é uma área também que você fala sobre fatos que às vezes agride, fere as pessoas de um lado ou de outro, sabe? E migrou para o jornalismo. Jornalismo também que tem a face delicada do jornalismo, principalmente quando se trabalha em emissoras de rádio de políticos, pertencentes a políticos. É do seu caso, que você faz jornalismo e faz com a certa, você é impetuoso, a gente conhece o seu trabalho, e você já teve alguma retaliação com relação ao seu trabalho, principalmente quando se refere a notícias políticas, jornalísticas, políticas, ou você nunca teve problema com isso? Olha, a gente já teve muitos problemas com isso e de modo similar também. Veja bem, só para entrar no contexto, o programa policial, ele me ensinou muito. A essência do que eu aprendi está expresso nesse livro aí que foi apresentado. É um sentimento de indignação diante das injustiças. Eu falo sobre família, eu falo sobre fé, eu falo sobre justiça, impunidade, política, os mais diversos assuntos, a partir de um pressuposto, de um princípio cristão, mas no combate à injustiça e a manifestação de uma indignação. Eu fazia isso nos meus programas policiais. Eu começava sempre o programa policial, na minha abertura, eu fazia sempre um editorial. E era de improviso, diferente do que eu faço hoje no meu noticiário. E eu escrevo todas as noites o que eu vou ler no dia seguinte. E naquela época era de improviso, isso me ajudou muito a desenvolver o raciocínio lógico, o pensamento, e o improviso até certo ponto é importante. No programa policial ele era necessário, porque eu ficava pela manhã na delegacia de polícia, até o horário do meio-dia, porque o programa policial era 1h da tarde, e a gente ficava certamente de plantão, esperando morte, desgraça, para dar notícia em primeira mão, era chamada extraordinária. E aí você tinha que improvisar, não tinha tempo de redigir notícia, era para ver quem dava primeiro a notícia. Os colegas lá estavam lá de plantão, e a gente tinha que correr para dar notícia em primeira mão, né? O Luiz Carlos vai lembrar muito disso. Então tinha que improvisar, dar notícia de acordo com os dados ali de improviso. No noticiário da FM, isso é mais produzido. Mais produzido, porque agora é mais a narrativa do que simplesmente aquela notícia mais dinâmica e tal. Quanto à colocação do Vasques Landim, infelizmente os meios de comunicações, como eu já disse, estão nas mãos dos políticos. Na Rádio Iracema, na época, ela era de propriedade de Paulo Lustosa. Ele não tinha diretamente uma ligação política com a cidade de Juazeiro. De certa forma, isso me deu certa liberdade, porque os partidos políticos de Juazeiro, eles tinham livre acesso ao nosso programa, numa linha mais imparcial, dentro do possível. Da mesma forma, hoje, na Rádio Tempo, né, na pessoa de Eunício Oliveira, eu posso dizer para você que estou lá desde 99, do Eunício Oliveira eu nunca recebi nenhuma interferência, nenhuma ligação. Aliás, eu acho até que ele usa muito pouco a rádio dele, poderia mandar mais notícias, entrevistas, muito pouca interferência. Eu tenho que ser honesto de dizer que nunca recebi nenhuma interferência no sentido de dizer essa notícia não pode. Agora eu tenho uma orientação lá. A orientação é: seja cuidadoso na notícia, escute os dois lados, e a notícia ela precisa ser tirada do âmbito pessoal. E eu sempre converso muito com o Murilo Siqueira sobre isso lá, a gente no nosso programa. A gente pode criticar, e temos criticado, por exemplo, a administração de Juazeiro do Norte, mas não significa que somos inimigos do prefeito ou que estamos atacando a pessoa do prefeito. Alguém dizia para mim: você critica muito os políticos, inclusive no seu livro. E no dia do lançamento do seu livro, estava cheio de políticos aqui. Eu respondi da seguinte forma: primeiro, alguns eu nem convidei, mas foram lá e foram muito bem recebidos e são bem-vindos. Depois, eu bato ou critico a parte muito mais ideológica, administrativa. Eu não tenho problema pessoal com nenhum político, eu me relaciono muito bem com todos os políticos de Juazeiro do Norte, sou amigo de todos eles,
tinha lá, você viu naquele dia, Luiz Carlos, pessoas de vários partidos, facções políticas, pensamentos diferentes. Nós tínhamos lá Carlos Macedo e Raimundo Macedo se abraçando, nós tínhamos lá Carlos Cruz, nós tínhamos lá Roberto Celestino, enfim, nós tínhamos pessoas lá mais... Carlos Macedo. Então, eu respondi dessa forma, eu sou amigo de todos eles, e eu acho que eles sabem entender quando nós fazemos uma colocação mais dura. Mas não deixa de ser uma função difícil você administrar esse lado jornalístico quando você precisa ser cuidadoso nas ofensas, nas colocações, né, para que isso não venha trazer prejuízo. Ok, nós vamos a um rápido intervalo e na volta continuaremos conversando com Francisco Fabiano aqui no Tribuna Livre. Aguarde um pouco só. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz. A melhor especialista em óculos do Brasil. Participe da 13ª Corrida de São José, no dia 18 de março, aqui em Juazeiro do Norte. A realização é da Escola de Atletismo Os Voluntários. Inscrições no SESI, em Juazeiro do Norte, ou pela internet, no www.caprios.com.br. Informações 9915-3367. Apoio Cultural TV Verde Vale. Participe, 13ª Corrida de São José. Mude de vida com o Cariri da Sodicap. Esta semana no primeiro sorteio tem R$3.000. No segundo sorteio, uma Yamaha Krypton 0 km. Terceiro sorteio, uma Yamaha YDR 125 0 km. E no quarto sorteio, R$50.000. Isso mesmo, R$50.000. E mais 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Está chegando a hora de comprar material escolar. E para não andar por aí sem rumo certo, vai aí a melhor dica. De Araújo Cultural. Papelaria, livraria, com tudo em material escolar. Brinquedos educativos, jogos e ainda informática e móveis para a sua escola. De Araújo Cultural. 28 anos de tradição e credibilidade. Rua da Conceição, 776. Centro, Juazeiro do Norte. Material escolar é na De Araújo Cultural. Todas as tardes, a partir do dia 6 de fevereiro, oração da tarde. Filhos e filhas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, na sua família. Você, família evangelizar, é preciso do rádio, da internet. Você também, família evangelizar, é preciso aqui, neste momento de oração pela TV. De segunda a sexta, às 16h30, o Padre Reginaldo Manzotti leva a Palavra de Deus à sua casa. Apoio cultural do deputado federal Manuel Salviano. Estamos de volta, amigos, com o Tribuna Livre. Já recebemos algumas comunicações. Vamos passar para os amigos e também para o Francisco Fabiano. O Francisco Juvenal, lá do bairro São Miguel, parabeniza o programa Tribuna Livre pelo tema de hoje e pela presença do Fabiano. O Fagundes do Salesiano, Francisco Fabiano é aquele estilo Jorge Cajuru, Juca Kifuri e José Luiz da Atena. Então, Fabiano, continue assim, com personalidade e forte. Esse aí é seu ouvinte, viu? Agora, o Cabo Mendonça, da Ciops, lá do Crato, parabeniza a ilustre presença do Francisco Fabiano no programa Tribuna Livre e deseja a ele toda a felicidade neste ano de 2012. Já o Cícero Fernandes
Fabiano, você ainda não recebeu proposta para fazer televisão? Na minha opinião, você tem uma presença televisiva muito boa. Olha aí que observação. Esse tá ligado, hein? Esse é nosso companheiro de programa. O Cícero Fernando não perde um, né? Cícero ajuda a gente a fazer todos os programas aqui. A gente quer até agradecer ao Cícero. Obrigado a todos. E ele tem sensibilidade aí, tá vendo aí. Mas vamos fazer uma incursão aqui por esse teu livro, que tem um título assim bem provocativo, no meu entendimento, não sei se no do Luiz Carlos, do telespectador, dos leitores do livro, incomodando os acomodados. E nas entrelinhas do seu livro, Fabiano, a gente percebe aqui de que ele é bem carregado assim de um desabafo contra as injustiças, de um desabafo contra os políticos preguiçosos, um desabafo, enfim. A inércia, né? Esse fundo, esse conteúdo desse livro, é esse dia a dia que tu vive do jornalismo, que tu vive nas comunicações, que te provoca a fazer isso aqui? É a minha vida. Esse livro, ele é a minha vida. É um pouco daquilo que eu presencio no dia a dia da vida da comunidade, através do meu trabalho no rádio. É um pouco daquilo que eu vejo no dia a dia das famílias, através da educação, da escola. É um pouco daquilo que eu vejo no dia a dia da vida da igreja. E é um pouco daquilo que eu vejo nas Sagradas Escrituras, através da vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A pregação de Jesus Cristo, o ensino de Jesus Cristo, o dia a dia de Jesus Cristo. Você vai encontrar nas palavras de Jesus pregações muito duras, colocações muito duras, palavras duras. Mateus 23 é uma delas, quando ele critica os fariseus, líderes religiosos, chamando-os de hipócritas. João 6, quando ele faz o milagre da multiplicação, que as pessoas estavam, na verdade, indo atrás de Jesus, as grandes multidões, mas era muito mais em busca do alimento, por causa do milagre. E quando Jesus profere um discurso duro, percebendo o interesse interesseiro daquelas pessoas, Jesus faz um discurso duro, e eles dizem, duro é ouvir este discurso, e começam a abandonar Jesus, várias pessoas. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês não querem me abandonar também? Não querem segui-los? E então Pedro, que era sempre o que tomava a iniciativa, diz, Senhor, para onde iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Então, Vasquez Landim, esse livro ele contém isso, né? Ele contém a minha expressão, da minha indignação com as injustiças. Ele contém o desejo de transferir para as pessoas a mensagem de Jesus Cristo, a vida em comunidade, de chamar a atenção das autoridades, da justiça, com a sua lerdeza, com a sua omissão, de chamar a atenção da classe política, porque ninguém aguenta mais o mesmo discurso, toda eleição é o mesmo discurso, saúde, educação, segurança, saúde, educação, segurança, e no entanto fica apenas nem na saúde, prática. nem educação e nem segurança. Nem segurança, é só teoria. Então chega, gente, ninguém aguenta mais, não é? Então isso tem que mudar. E esse livro é uma tentativa, é um grito no deserto de tentar chamar a atenção das pessoas e criar no coração das pessoas esse mesmo sentimento de indignação, porque não se indignar, eu li certa vez um artigo do Dr. Vasquez Landim, lembro muito bem, é preciso indignar-se, era o tema do seu artigo. Verdade. Então é exatamente isso, é preciso indignar-se. É uma memória fabulosa. Eu estava lembrando para o Luiz Carlos de Lima de um artigo dele de 92, de um programa de rádio, né, de 92. Então eu guardo isso na memória e no coração. E veja bem, não se indignar diante das injustiças é pecado, é omissão. Jesus Cristo precisou certa vez pegar o chicote e botar um monte de gente para fora do templo, porque era casa de oração, e eles estavam mercantilizando, comercializando, explorando comercialmente. Tem um momento que você precisa mostrar sua indignação diante das injustiças, do erro e do pecado, porque se não fizer isso, é pecaminoso. Eva e Adão deveriam ter se indignado com a proposta de Satanás, porque era pecaminosa. Mas, Luiz Carlos, interessante, eu abri aqui, tem um artigo aqui do Fabiano, o bom jornalismo. Nós estamos falando de comunicador, de jornalista, e ele diz aqui, interessante, o bom jornalismo não se rende, não se vende. O bom jornalismo desafia os desafios, não subestima, não se exalta, não se despreza. O bom jornalismo não engana, não se rende, não se vende.
Esse bom jornalismo é praticado na nossa cidade, na região do Cariri, no estado do Ceará, no Nordeste do Brasil, Fabiano? No que diz respeito à competência dos nossos colegas, no que diz respeito à seriedade dos nossos colegas, no que diz respeito ao nível de programas jornalísticos dos nossos colegas, eu diria que nós estamos muito bem. Nós estamos muito bem. É complicado falar sobre o nível de interferência nessa liberdade de expressão que deve ter no jornalismo, e muitas vezes nós não podemos generalizar, mas a gente sabe que tem um jornalismo que se rende e que se vende. Nós conhecemos o jornalismo chamado chapa branca, carimbado. Nós sabemos muito bem que há dentro do jornalismo, como em toda outra classe, qualquer outra classe, o bom e o mau profissional. Então, enquanto os bons zelam pelo princípio do bom jornalismo, esse é o bom jornalismo. Nós temos aqueles que, infelizmente, não praticam o bom jornalismo. É um jornalismo direcionado. E a gente pode ver isso aqui mesmo em Juazeiro, através de jornais impressos, com uma linha editorial muito bem direcionada. E quem lê não é tolo, compreende, sabe que aquilo é tendencioso. O ouvinte não é tolo. O telespectador não é tolo. Ele sabe quando você quer dar a sua tendência, uma ênfase, o foco, ele percebe muito bem. Então, assim como entende também quando o jornalista tenta fazer um desvio, tenta desmerecer alguém, tenta prejudicar alguém, isso o ouvinte ou o telespectador também entende na hora, fica muito plausível, né? Nós temos muitos jornaizinhos, eu falo jornaizinhos não desmerecendo, jornaizinho pequeno, 2 folhas, que são feitos aqui em Juazeiro do Norte, e você vê que ele não tem nenhuma publicidade, ele simplesmente tem ali uma direção para falar aquilo, mas eu não acho que seja jornalismo. Alguns que nós temos recebido nos sinais, não é jornalismo, ainda que esteja falando a verdade em alguns aspectos, mas não é jornalismo porque o princípio da notícia não é aquele, é claramente um ataque à pessoa, e ela pode ser a pior pessoa. Mas é injusto fazer isso, entende? É injusto. Mesmo porque o direito de defesa cabe a todos. E não existe nesse jornalismo, então deixou de ser jornalismo. Exatamente. Agora, você tocou numa fase muito importante aí, quando estava falando com relação às igrejas, e aí não é questão de confrontar a igreja católica com qualquer outra igreja, tá certo? Na sua área, no ramo da sua igreja, já há uma diversificação muito grande. A própria igreja batista já é dividida, não é? Já tem uma mais tradicional, outra mais moderna, mas isso não vai ao caso. O que eu queria saber de você é como você encara essa questão das religiões, usar tantos meios de comunicação. Você usou o termo mercantilismo, e eu acho bem apropriado esse termo mercantilismo. Você não acha que estão abusando do mercantilismo nos meios de comunicação para vender a palavra de Jesus? Acho sim, eu concordo plenamente e tenho criticado isso nas minhas pregações, nos meus sermões, orientado os meus irmãos na minha igreja. Critico isso, combato isso, eu acho que há um abuso, eu acho que estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para investir na construção de um patrimônio próprio, para adquirir meio de comunicações. O trabalho missionário não é assim. O trabalho missionário, quem é o dono da igreja batista? Não tem dono, mas tem igreja aí que tem dono, não é? Que investe nos meios de comunicações, que usa a palavra de Deus para enganar as pessoas, prometendo curas, prometendo bênçãos, uma vida livre de problemas, em troca de extorquir o dinheiro da pessoa. Isso é terrível, isso é abusar da fé da pessoa, é crime mesmo, é charlatanismo, isso é charlatanismo. Agora, em nome da liberdade religiosa, isso se tornou permitido. Eu visitei uma pessoa no leito de morte, em um hospital aqui de Juazeiro, uma senhora jovem, casada, mãe de família, e estava partindo e deixando seus filhos. Essa senhora estava desesperada quando eu a visitei, e eu quis ouvir aquela senhora falando talvez suas últimas palavras. Ela dizia: pastor, eu fui visitada por um pastor, e ele fez uma oração e eu não me levantei, eu continuo doente, e ele disse: a senhora vai morrer porque a senhora não tem fé, porque se a senhora tivesse fé, a senhora ia se levantar desse leito. E eu fui abrir a Bíblia e mostrar para aquela senhora que isso não era verdade.
que a fé não é determinante, apesar de ser importante, porque as coisas acontecem não de acordo com a nossa fé ou com o poder de Deus, mas com a vontade de Deus. E ela tinha que simplesmente descansar em Jesus Cristo, que promete a vida eterna. E eu preguei o evangelho para aquela senhora, e ela orou comigo, e ela partiu em paz. Mas aquele pastor fez um grande mal a essa mulher, porque ele fez uma oração, ele não conseguiu curar a mulher, e aí já não era mais o poder dele eficiente, mas a culpa da coitada que estava morrendo porque não tinha fé. Isso é fazer um grande mal, deveria ser colocado na cadeia. Terrorismo. É terrorismo, deveria ser preso. Mas, Fabiano, vamos falar um pouquinho aqui sobre a educação. Você é um gestor da educação, dirige uma escola privada, né? Uma escola particular. Eu queria que você falasse um pouco, fizesse um paralelo sobre a escola particular e a escola pública aqui na nossa cidade. Se você tem recebido na sua escola alguém da escola pública, qual é o nível desse aluno, se por acaso chega, ou se você tem percebido que tem havido alguma migração da escola particular para a escola pública aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Bom, falando assim em linhas gerais, na verdade, há uma diferença. Nós recebemos sim alunos da escola pública, ele não chega no mesmo nível dos outros alunos, e aqui não estou culpando os professores, porque nós temos bons professores na escola pública, bons profissionais, infelizmente tem todo um sistema aí que não é o caso aqui a gente falar. Mas a questão do aluno, nós temos um trabalho no Colégio Batista que nós chamamos de nivelamento, para tentar colocar aquele aluno no caminho, no rumo, e estar pelo menos mais perto do aluno que passou a vida inteira na escola particular. É diferente, não adianta a gente querer enganar, a escola pública ainda precisa melhorar bastante, os governos precisam ver o sistema de funcionamento, investir no nível do profissional, investir na capacitação do professor, valorizar o professor, a educação. Não é simplesmente dizer o aluno que vem da escola pública, ele não está no mesmo nível do aluno da escola particular porque o professor é ruim. Não é por isso. É porque o sistema que o governo executa não funciona. Ele não prioriza a educação, embora ele fale em priorizar a educação, como no primeiro mundo prioriza, onde pessoas fazem questão e lutam para colocar o filho na escola pública porque é boa. Então não é, tem uma diferença sim, é diferente porque a empresa privada, ela é uma empresa que precisa sobreviver, então ela vai investir para que ela ofereça o melhor, uma qualidade melhor, uma estrutura física melhor. É diferente. Olha, o Wagner, o Adson e o Maicon são todos membros da Primeira Igreja Batista. E gostaria de saber do Francisco Fabiano como é que ele consegue organizar o seu tempo para atender a tantos compromissos. Disciplina. A palavra é disciplina. Eu trabalho, Luiz Carlos Vasques Landim, desde os meus 8 anos de idade. Então eu tive uma vida sempre muito corrida. Eu gosto de trabalhar. Minha vida, Ronaldo Costa diz, eu acordo cedo e meu nome é trabalho. Você sabe que o Ronaldo começou comigo aqui no programa. Eu sei disso. Eu gosto de trabalhar. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos de idade. Eu vendia din-din na feira, eu peguei carrego, eu vendi na feira. Eu fiz muitas coisas para ajudar no sustento da minha casa. A minha vida foi trabalhar. Eu comecei a trabalhar no rádio aos 15 anos. Eu tenho 37 anos de idade, eu tenho 22 anos no rádio. Então, eu tenho muita disciplina. Agora, isso você constrói no dia a dia. Aliás, um abraço aí para os meninos que estão ouvindo a gente, acompanhando a gente. É disciplina. E você precisa organizar seu tempo. E mesmo com tantas obrigações e coisas para executar, eu estou sempre com a minha família. Tomamos café juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos, passeamos juntos, fazemos tudo juntos. A minha família é prioridade. Então, para o conforto desses seus amigos, você deve dizer que a igreja também teve uma certa influência nessa disciplina. Não tenha dúvida. A igreja me ensinou praticamente tudo que eu sei e tenho hoje na minha vida, como pai, como esposo, como cidadão. A igreja me ensinou, através da palavra de Deus, a viver corretamente. Então é disciplina, é organizar o tempo. Eu trabalho no colégio pela manhã, mas quando eu vou para o colégio eu já li a minha Bíblia, eu já fiz meu devocional, eu já orei, eu já fiz o programa de rádio, né? Eu vou para a rádio, faço a primeira parte do programa, já estou na escola, resolvo minhas coisas pessoais pela manhã,
As tardes e as noites eu vou diversificando, estudo, eu tenho uma tarefa a cumprir nos meus estudos, eu estabeleço para mim livros a lerem, a ser lidos, e eu estabeleço alvos para mim, não perco muito tempo com a internet, com o Facebook, é importante, visito, mas eu não perco muito tempo com isso, e eu priorizo. Dá uma olhadinha. Eu dou sim, dou uma olhadinha. É necessário, todo necessário. Profissional com tem certeza. Né? Com certeza, mas a palavra é disciplina. É disciplina. O Francisco, lá do aeroporto, gostaria de saber por que você deixou o jornal Super Tempo do Meu Dia. Eu assumi o jornal Super Tempo no sacrifício, porque o João Hilário saiu do jornal Super Tempo, e isso foi num sábado, e na segunda-feira não tinha ninguém para assumir o jornal. A direção da rádio me pediu desesperadamente que eu resolvesse e não deixasse que a rádio não tivesse jornal na segunda-feira pelo Meu Dia. E eu chamei toda a equipe e mantive toda a equipe, organizei e direcionei e entrei no sacrifício para ajudar a rádio. Mas eu já entrei com o compromisso de não continuar por muito tempo, era para ajudar. E no ano passado, quando eu voltei das minhas férias em julho, eu já procurei o Edilson, a direção da rádio. Eu disse: Edilson, eu não posso mais continuar, o meu tempo não permite mais. Eu estou muito sacrificado, tentei ajudar, e eu passei para que ele administrasse e encaminhasse o programa. Foi por essa razão, surgiu notícia de que tinha sido por interferência, um grupo político, não foi nada disso. Na verdade, eu entreguei o programa, agora, como ele é feito hoje, não sei, mas eu entreguei o programa por conta do meu tempo. O Ícaro Silva, lá do Pirajá, quer saber se você pretende escrever mais livros. Na verdade, eu já estou escrevendo. Todos os dias eu escrevo um pouquinho. Eu tenho um plano de lançar o segundo livro, Incomodando os Acomodados, uma segunda edição com crônicas, e eu tenho um desejo de escrever um livro na área teológica. Então eu já tenho algumas coisas, tem muito livro na área teológica, muito diversificado. Eu queria escrever algo diferente, não escrever o que já tem, certo. Mas eu penso em pegar algum tema e desenvolver nessa área. E o Gilson Vaz quer saber se você ainda sonha em fazer programas policiais. Apesar de gostar muito, não está mais nos meus planos. Eu não tenho mais esse propósito de vida, não inclui o programa policial. A dona Maria Isadora parece que não ouviu bem quando você falou sobre a sua atividade na igreja. Ela quer saber se você já é pastor e o que mais, e de qual igreja evangélica. Ok, eu sou pastor, sim. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista, ali na Rua São Paulo, ao lado do Colégio Batista do Cariri, desde 93, quando eu estou na igreja. Eu casei na igreja, meus filhos nasceram lá naquela igreja, eu estudei... Mas você antes era de outra igreja? Eu era católico. A sua família era católica? A minha família era católica. E você pergunta, você deixou a igreja católica, você foi para a igreja batista? Nada contra, eu respeito todas as igrejas. A questão é que a Bíblia, a palavra de Deus me mostrou um caminho diferente no que diz respeito à salvação. Então, eu estudei 5 anos no Seminário Batista do Cariri e voltei e estou pastoreando a Igreja Batista desde 2006. Certo. O Cabo Alves parabeniza o Francisco Fabiano pela sua linda trajetória e também pelo seu livro. E o Emanuel, lá do São Miguel, essa pergunta aqui é interessante, Fabiano. Não imaginei que surgisse. Você gostaria de candidatar-se a prefeito de Juazeiro? Vou olhar aqui para o Emanuel e vou dizer que sim. Se você perguntasse, eu gosto. Olha, agora deixa eu explicar minha resposta. Eu gosto de política, eu gosto da política que o Dr. Vasquez gosta, que você gosta, da política... Como ciência. Da política ideológica, da política administrativa. Eu não gosto da politicagem. Eu não gosto de ir de casa em casa, enganar as pessoas e comprar o voto das pessoas. Eu gosto da política. A política é bíblica. Deus é político. E Deus estabeleceu os princípios bíblicos da política. Está lá na Bíblia. Então eu não poderia dizer que não gosto da política. E eu desejei me candidatar a prefeito de Juazeiro. Recebi convites de vários partidos. Eu não me filiei, tirei isso já dos planos. Não vou ser candidato a prefeito de Juazeiro. Não sei o futuro, mas hoje não. E nesse momento eu tenho outras coisas para executar. Mas eu acho interessante que surjam pessoas novas para a política e que essa renovação passe pela mente do eleitor, das pessoas, a conscientização de que nós precisamos mudar a política. Eu gosto da política
mas da política séria, da política correta. Muito bem, Fabiano. Essa que é a verdadeira... A política é uma ciência, tá certo? Exatamente. Infelizmente, ela é deturpada. Os valores da política, o comportamento dos políticos e a prática política é deturpada. E a nossa sociedade também, apesar de criticar muito os políticos, exigir dos políticos, devia observar que nenhum desses aí, que às vezes comete ilícitos, corrupção, promessas que não cumpre, eles não chegam sem o voto. Eles vão para lá porque são votados. Então, está existindo aí alguma coisa que não está batendo entre o eleitor e o político. Porque ele quer o político sério, correto, honesto, ético, né? Que respeite a sociedade, mas infelizmente vota em pessoas que não têm essas qualificações e que chegam lá e decepcionam. Então, está precisando haver uma redefinição, uma reflexão para que se possa realmente fazer a boa política, a séria política. O mais importante é que nós cumprimos o nosso dever, atendendo a vários pedidos. Quantas pessoas nos pediram para trazer aqui o Francisco, e nós trouxemos exatamente para que pudéssemos conhecer a sua opinião, a sua trajetória. Isso foi feito. Portanto, Fabiano, nosso muito obrigado pela presença, valeu a pena, foi interessante o programa e nós esperamos contar com a sua presença sempre que necessário for aqui no Tribuna Livre. Eu quero só agradecer e dizer que esse programa ele tem um grande valor para a comunidade do Cariri, porque ele é apresentado, ele é levado ao ar por dois homens. Eu quero fazer minha média aqui, mas dizer que eu sou fã do professor Luiz Carlos pela sua integridade, pela sua sabedoria. Eu conheço o Luiz Carlos, de longe acompanho muitos dos seus atos, que talvez você nem saiba. Vasques Landim eu conheço já há alguns anos, já o entrevistei várias vezes, já há vários anos, eu conheço a trajetória do Vasques Landim, ele é um grande homem e o senhor é um homem inteligente e é um homem que tem muito a contribuir pela política do Juazeiro. Então, considere as coisas no que diz respeito ao Juazeiro do Norte, porque o senhor é um homem íntegro, é um homem competente, o senhor foi o deputado mais atuante da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Aquela história de que todo político é ladrão não é verdade. Nós temos pessoas sérias na política, homens de bem, e são essas pessoas que têm que tomar conta da política, e não os bandidos que aí estão, que fazem o que não devem fazer. Então, doutor Vasques Landim, o senhor é homem de bem, eu tenho grande alegria em ser seu amigo, agradeço o convite que me foi feito para estar aqui, e eu espero poder estar em outras oportunidades também. A gente aqui agradece a sua presença e a bondade das suas palavras. Agradecido. Obrigado. E ao nosso abraço aí ao telespectador, não, Luiz? Nosso agradecimento sincero e o convite para segunda-feira estarmos de volta aqui às 20h30 na TV Verde Vale com o Tribuna Livre, sempre um presente do Gigante das Tintas. Obrigado, amigos. Boa noite. Boa noite, um bom fim de semana.